Hey, só porque eu sou mais demônio do que vocês, não significa que eu tenho que fazer esse vídeo. Significa sim. Mas eu vou me vingar desses dois. Eles que me acordem. Vocês sabem o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. Então, se vocês realmente se importam comigo, poderiam ao menos compartilhar esse vídeo pra que o meu sofrimento tenha valido a pena? Beleza, sem mais delongas, vamos fazer essa merda. A essa altura do campeonato, todo mundo conhece essa animação. Mas pra quem caiu aqui de paraquedas, Hazbin Hotel é uma animação criada por Viviane Medrano, mais conhecida como Vivi Pop e apelidada por mim como Senhora do Descontraste. Muita gente deve ter conhecido a dona Viviane por esta animação aqui de Daeyeong da Kesha. Mas em 2019, ela lançou em seu canal o piloto de Hazbin Hotel, que possuía uma proposta bem interessante. E se a filha do capeta resolvesse fazer um hotel para reabilitar pecadores como forma de resolver a superpopulação do inferno? Uma ideia bem bacana que poderia render uma história bem legal sobre moralidade e como até as piores pessoas do mundo podem ter uma redenção. Eu admito, eu fiquei hypada pra animação completa na época. A música era boa, os personagens tinham potencial de serem bem bacanas. O design, apesar de ser um pouquinho carregado e ter um problema bem claro com o contraste das cores, era até que charmoso e original. E, enfim, eu tinha expectativas. Passou 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. Deu tempo até de lançar uma série spin-off no meio do caminho. E uma música bem bacana que mais lá da frente vai ser o motivo do meu ódio. E BAM! Em 2024, a primeira temporada de Hazbin Hotel foi lançada. E foi aí que tudo deu errado. Parece um castelo de areia que desanda. Burro, 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 incompetente. Pra ser muito honesta, eu não assisti a temporada no tempo que lançou. Na verdade, eu fui assistir no final do ano passado, porque de tanto que eu vi as notícias e polêmicas em relação a Vivse, com a apropriação cultural e a qualidade questionável da série, o meu hype tinha morrido com força. Mas a possibilidade de fazer um vídeo engraçado falando de algo questionável acendeu uma faísca de vontade de ver qual que era dessa série. E Rosários do céu, se arrependimento matasse, eu teria voltado pro fundo do oceano do 7º círculo do inferno! Porque PQP, eu sofri! Mas, pra sermos justos aqui, vamos apontar tudo de bom que a série pode nos oferecer antes da gente cair em desgraça como os bons pecadores que somos. Pra começar, uma coisa que ninguém pode negar, Hazbin Hotel tem uma excelente trilha sonora. Tanto em português quanto em inglês, o trabalho musical da série é maravilhoso. Particularmente, eu gostei muito de Clean It Up da segunda temporada, porque eu ainda sou uma grande fã de J-pop e eu adoro a NIFT. Mas, apontando da primeira temporada, eu gostei muito de Loser Baby, Ready for This e Hell's Great Daddy. E essa última eu vi a versão ao vivo e é maravilhosa. Os atores estavam dando o melhor deles e se divertindo muito. E também estamos safes na dublagem. Na verdade, eu até prefiro as vozes em português do que em inglês e a série fica até mais engraçada na nossa língua. Vai por mim, esse ponto vai ser importante. E eu também vou ter que elogiar muito 3 personagens em específico: Nifty, Husky e Lucifer. A Nifty é uma fofinha e todas as cenas dela são muito engraçadas. Ela é literalmente a encarnação do Abuna Kawaii, já que a obsessão dela por limpeza torna ela uma maníaca que assassina baratas na frente de seus filhos como forma de aviso. Vocês esperavam o quê? Eu sou fã da Junko Mizuno, caramba! O Husky, a princípio, parece ser só um gato velho e ranzinza com a voz do Jureg na dublagem, que só ia beber e reclamar. Mas, surpreendentemente, ele é a pessoa mais sensata desse lugar. Ele é todo fechado e seco, mas num lugar onde todo mundo parece que tem um parafuso solto e você tem que lidar com o Angel na maior parte do tempo, é compreensível que ele age desse jeito.
Então eu ficava feliz toda vez que a série resolvia focar um pouquinho nele. Já o Lúcifer, eu devo dizer, ele é o melhor personagem dessa série. Esse maldito é patético, atrapalhado, obcecado por patos e rendeu a melhor tirada da série inteira. E eu amo que o Senhor do Orgulho, a estrela da manhã, o maior inimigo do cristianismo, é este nanico deprimido com cara de palhaço e problemas com a filha. Ai, sério, ele é perfeito. E eu também gosto bastante do world building da série, apesar de que muito do que a gente sabe veio de Helluva Boss e informações externas. A gente tem claras influências do Inferno de Dante e da Goetia, como os 7 Círculos do Inferno, uma hierarquia bem consistente e algumas ideias de como a forma física dos pecadores reflete o que eles foram em vida e a forma como eles morreram, o que foi até que bem aplicado, como o caso dos canibais, que tem esse design de dentes afiados, olhos escuros e eterno sorriso por conta dos sintomas de uma variante da doença de Prion, chamada de Kuro, que acontece por meio de consumo de carne humana. Ah, e eu também gostei muito da possibilidade de ameaça do Vox. Eu não assisti a segunda temporada pra saber, mas eu gosto de que pelo menos alguém aqui impõe respeito. Ah, e a Rosie é a melhor Overlord. Ela é muito fofinha, eu adoro essa senhorinha. Bem, eu falei tudo de bom que eu vi nessa série. Peraí, pra tudo de ruim, hein? Ok, vamos começar falando da parte técnica antes de eu citar os pontos da história. Primeiramente, o design de personagem é bem estranho, no sentido ruim. Rosarians, eu não costumo reclamar de estilo de desenho das pessoas, tanto que eu sou a maior defensora de animes que tem estilos muito variados, como Eizouken e Paint Stuking. Só que... você sabe que o estilo de desenho de alguém é meio limitado? Quando todos os personagens humanoides são esguios, magros, de queixo e nariz pontudo, e principalmente com um contraste de cor bem ruim. É bem difícil de ver personagens com traços étnicos diferentes que não sejam a cor da pele. Se for pra lembrar de alguém com o cabelo cacheado, eu lembro da personagem de fundo, que é filha da tal da Carmilla. E eu sou a pessoa que consegue interpretar de boa os personagens como o Knuckles, como alguém preto, sendo que este bicho é um animal antropomórfico. E eu realmente não consigo ver o Alastor como preto. Ah, mas talvez seja racismo sim, Sarah. Olha, não que pessoas pretas não possam reproduzir racismo. Isso é, na verdade, mais comum do que eu gostaria. Porém, se excluir a parte do voodoo do Alastor, que por sinal é um problema que eu vou comentar lá na frente, ele não tem nada que indique que ele foi um homem preto de Nova Orleans. Pô, nem o cabelinho mais cheio, um nariz maior, lábios um pouquinho mais grossos, nada. E olha que ele tinha cabelo ondulado na versão humana dele. Entrarão em minha casa e alisarão o cabelo do Alastor quando ele morreu. E sou eu, eles deixaram a pele dele mais escura na segunda temporada, pra ver se a gente entendia que ele era preto. Agora, falando do contraste, isso é uma parada que eu só fui entender depois que eu estudei um pouquinho mais sobre desenho digital e vai por mim, Rosárias. Faz toda a diferença você saber destacar o seu personagem usando as cores. Em vários momentos, nós temos personagens em tela que ficam difíceis de ver ou que se camuflam no ambiente porque o cenário é todo em monotons de vermelho. E os personagens em cena também usam muito vermelho. Pra fazer um teste, eu decidi pegar uma imagem qualquer de algum desenho que eu tivesse na minha pasta e comparar com uma cena de Hazbin, deixando ambos em preto e branco. Repare que esse desenho aqui, mesmo sem as cores, você consegue ver tudo certinho. Isso é porque, apesar de estarem em tons de cinza, são tons distintos o suficiente para você enxergar a imagem. Enquanto aqui em Hazbin, os tons estão muito próximos, o que torna enxergar as cenas mais difícil. Isso pra mim, que tem uma visão entre aspas normal, já incomoda muito. Mas eu já vi relatos de pessoas daltônicas que possuem dificuldade em assistir a série justamente por conta desse problema de contraste. E esse problema não melhora nem um pouco quando a gente vai para o paraíso. Ah, é, o paraíso. Eu não posso confirmar isso. Mas me disseram que a ideia original era que essa primeira temporada tivesse 22 episódios. Porém, como eu não fui atrás disso, eu não vou confirmar nada. Mas isso explicaria o motivo de que, porque cargas d'água, esse povo tá lutando no paraíso na primeira temporada. Primeiro que, por causa dessa
essa trama toda, a gente tem que acelerar o desenvolvimento dos personagens que a gente acabou de conhecer pra em 8 episódios ter aquela batalha final de céu versus inferno. O que obviamente atrapalhou e muito o foco da série, que deveria ser a porcaria do hotel pra reabilitar pecadores. Eu juro, a história caga tanto pra ideia do hotel que quando ele é destruído na luta final, eu não poderia me importar menos. E sabe o que mais? Eu também não me importo com o paraíso aqui. A gente nem tem tempo de conhecer esse lugar direito. A série não se preocupa em tornar ele um lugar interessante para as pessoas que querem tanto ir pra lá. E o jeito que vilanizam ele é a maneira mais maniqueísta e previsível possível. Até o design dos anjos e exterminadores e do Adão são super sem graça, tentando passar pureza, mas acabam por serem sem muita inspiração comparado às coisas dentro do inferno. No máximo, a Cera, a Emily e a Voz de Deus na segunda temporada têm designs mais inspirados, mas é só. Mas, Sarah, o foco da série é mostrar o lado do inferno. Eu sei, minha criança, mas nem por isso o lado contrário tem que ser um bloco de cores pastel sem graça e feito pra você odiar de maneira infantil. E falando em ser infantil, o desenvolvimento dos personagens é muito sofrível. A série inteira eu fiquei com a impressão de que o roteiro queria muito que eu gostasse de todo mundo, porque eles têm tiradas mal criadas, ou porque tiveram uma cena engraçada, ou porque tem um visual maneiro. Mas uma coisa é você fazer uma cena pra fazer alguém parecer legal. Outra coisa é fazer o personagem ser legal de fato. Um exemplo muito fácil de mostrar isso são os Overlords, principalmente o Alastor, os Viz e a Carmilla. A série dá músicas e falas icônicas pra eles, mas no fundo eles são apenas isso, superficialmente legais. É quase como se a Vivzi estivesse implorando muito pra ter o próximo Tumblr Sexy Character, que todo mundo vai amar, e o pior é saber que ela conseguiu isso de uma maneira tão barata. Tudo aqui é acelerado a ponto de que até a câmera em alguns momentos parece que tá sendo controlada pelo Michael Bay. Raramente a gente sente que os personagens estão evoluindo de forma natural e toda vez que a gente tem uma cena que poderia ser um respiro pra nós nos aprofundarmos com um pouquinho mais de cuidado nos personagens, ela é cortada por uma música mal encaixada, uma piada sem graça. E me dá ódio dizer isso porque eu queria muito ter gostado da Charlie e da Veg, tanto porque elas são um tipo de casal que eu gosto, quanto porque eu gosto do arquétipo delas. Mas não! 99% do tempo a Charlie tá sendo uma insuportável, plasticamente bondosa, que nunca amava a história com as próprias atitudes, que é muito inconveniente com as pessoas. E a Veg acaba sendo só sem sal e que nunca alcança o potencial verdadeiro dela. Inclusive, eu odeio o fato de que uma personagem lésbica tem um nome literalmente baseado em vagina! Oi, desculpa, eu não sabia que o Pânico na TV tava escrevendo essa série. E uma coisa que me incomoda muito nessas duas é que elas quase não têm tensão sexual entre elas. Sendo que os casais aquelinos e casal de homem e mulher, dentro do Rasbinverso, tem muito mais interações que esfregam na nossa cara o quão bons de cama eles são. Muito mais do que a Charlie e a Veg. Eu juro, eu acho que só aquela cena de Izzy na segunda temporada, eu consegui sentir que elas tinham alguma química. E eu tava sentindo muito mais química da Charlie com a Emily, pra vocês terem noção. Inclusive, essas duas ficaram amigas rápido demais, né? Qualquer outro casal tem mais química que essas duas abestalhadas. E vocês estão falando com a pessoa que viu a cabeça de um robô e um assassino com um taco de sinuca e achou que eles eram um puta casal foda. Este é o nível do quanto eu não senti química da Charlie e da Becky. E mais uma coisa que me incomoda! A série espera muito que você tenha visto o piloto pra entender o que tá acontecendo. Meus amores, o piloto serve pra você entender o conceito de uma série. Se o que aconteceu nele vai servir pra série principal, você refaz ele dentro da sua série. Vai por mim. Deve ter uma galera que foi assistir a série sem saber do piloto e ficou sem entender como toda essa galera se conheceu. Senhor amado, foi aí que o Lucerflix aprendeu a escrever uma série animada? E minha anexo do céu, até os mistérios dessa série são apresentados de forma desinteressante. Por que a Lilith se mudou pras Maldivas do Paraíso? Sei lá! Como é que mataram o anjo? Do jeito mais idiota possível, porque esses cabeças de pena são fracos pras próprias armas e nenhum deles sabia disso! E lembra de quando eu disse que a série fica muito mais engraçada em português? É porque, pelo menos na nossa língua, a gente tem uma variedade considerável de palavrões que ficam muito melhores do que ouvir motherfucker e asshole o tempo todo. Escrita
escritores de séries adultas, entendam. Não é porque vocês podem colocar palavrão e putaria a rodo, já que a série tá marcada pra mais 16 ou mais 18, que vocês precisam colocar palavrão e putaria o tempo todo. Ai, mas a série se passa no inferno. E quem disse que isso é problema meu? E digo mais, a ideia de redenção da Charlie é muito ridícula. Ela não tá preocupada em entender o que leva uma pessoa a cair no inferno no pós-morte. Ela só tá querendo reproduzir um ideal de bondade que não funciona pra todo tipo de pecado. É o quê? Vai pedir pros paneleiros pra parar de ser um racistinha de merda e pedir desculpa igual uma criancinha de 5 anos que quebrou o vaso? Não, né? Tem coisas que precisam de bem mais do que desculpa pra você se arrepender e de fato mudar. Agora eu vou falar de 2 assuntos bem sérios e que me incomodaram muito na temporada. Mas por serem assuntos sensíveis, eu sei que vai ter gente que não vai se sentir confortável com eles. Se você não se sente confortável em ouvir sobre abuso físico, abuso sexual e intolerância religiosa, eu peço para que vocês usem a opção de capítulos do YouTube pra ir pro capítulo final ou ir pra essa minutagem aqui, porque o momento de humor e piadas, acabou. Hazbin Hotel tem alguns problemas graves com estereótipos, como o fato da nossa vendedora de armas ilegais se chamar Carmila Carmin e ter temática latina no seu visual e no seu tema musical. Mas, sem dúvida, o que mais me incomoda é o Alastor. O senhor demônio do rádio em vida foi um radialista de Nova Orleans e praticante de voodoo. E já aí a dona Viviane mostrou que aprendeu sobre o sul dos Estados Unidos com A Princesa e o Sapo. E eu falo isso no sentido negativo, mesmo gostando muito do filme. Voodoo é uma religião de matriz africana que possui variações dependendo da região que está sendo praticada. E é extremamente tradicionalista e restrita, além de ter uma história de resistência contra o racismo muito forte. Se você procura aprender sobre ele, você deve procurar por alguém experiente dentro da religião para te iniciar nesse caminho, justamente para não acabar fazendo besteira. Voodoo não é sobre magia das trevas que você faz sacrifícios para prejudicar os outros. Não é sobre invocar espíritos do outro lado para ganhar poder. Não é sobre fazer bonecas de outras pessoas para controlar elas ou arrancar a cabeça de alguém para fazer mini cabecinhas. É uma religião com regras claras e suas próprias crenças, que devem ser levadas com respeito, tal qual qualquer religião na face da Terra. Coisa que a Viviane não teve ao criar o Alastor. Do tipo, nem faz sentido o Alastor fazer sacrifícios com base em voodoo pra entidades ligadas ao cristianismo. E o fato de ele usar símbolos reais dessa religião na magia dele só torna as coisas ainda mais insuportavelmente racistas. E sim, eu vou estar usando racismo porque é isso que estamos vendo. Racismo e intolerância religiosa. O estereótipo do praticante de voodoo é justamente esse do Dr. Facilier. Uma pessoa malandra fazendo sacrifícios macabros com bonecos de pano cheios de agulha para prejudicar os outros. A Viviane deve ter se achado muito desconstruída por usar símbolos reais de uma religião que já sofre muito preconceito no personagem dela. Mas ela só foi racista pra caralho e prova o que eu venho falando ao longo desse vídeo. Ela escreve as coisas mais pra parecer legal, mas isso não significa que isso vai ser profundo. E esse me leva ao ponto mais delicado desse vídeo: o Angel Dust e a forma como o abuso foi escrito nessa série. A princípio, eu não critiquei o fato do Angel ser uma pessoa hipersexual, sendo que esse é um estereótipo comum para retratar homens gays, porque eu pensava que iam aprofundar isso quando a série lançasse. E de fato, eles aprofundaram. Mas foi tudo tão falho! O Angel é uma vítima de abuso, e o seu abusador foi o seu chefe, o Overlord Valentino. E se você pensa que por conta disso ele deveria ser uma pessoa retraída, com medo de ser tocado por reflexo do abuso, na verdade você se enganou. Cada pessoa tem uma reação diferente referente a sofrer em relação a esse tópico, e não é incomum encontrar pessoas que sofreram de abuso sexual criarem uma persona sarcástica que afasta as pessoas para se proteger, ou mesmo assumirem uma posição de hipersexualidade para de alguma forma recuperar o controle que perderam no momento do abuso. E esse foi o caso do Angel. Ele claramente criou essa persona de artista adulto confiante, sarcástico e que flerta com todo homem que aparece na frente dele e que tenta resolver tudo com sexo, mas no fundo, ele é uma pessoa quebrada, com medo e que precisa desesperadamente de atenção genuína que
que olhe ele como uma pessoa e não como um pedaço de carne que ele acredita que é. No papel, isso é uma ideia muito interessante, principalmente que quase nunca vemos o abuso sexual contra homens ser abordado de maneira séria. O que me faz pensar que eu tenho que fazer uma continuação sobre aquele meu vídeo sobre violência contra a mulher, só que abordando a violência contra homens. Mas isso é um detalhe. O problema mesmo aqui é a execução dessa ideia, que foi péssima. Na maior parte do tempo, o Angel é tratado como um alívio cômico barato. A satiríase dele, ou seja, o nome que a gente dá pra ninfomania quando falamos de homens, nunca é levada como algo além de uma piada, a ponto de que chega a ser irritante o modo como ele age até perto do manda-chuva do inferno. E aí, quando eles resolvem levar essas questões do Angel com um pouco mais de seriedade, é tudo muito rápido, muito superficial, muito sem peso. Igual a todas as vezes que Rasmin Hotel tenta falar de algo sério. Mas, Sarah, e o episódio 4? Ai, o episódio 4. Esse é o episódio que ia trabalhar o trauma do Angel, mas na verdade parece que deu mais fogo pra shipparem ele com o Valentino. Eu não falei muito desse cara aqui, mas eu vou ter que dizer, eu odeio o jeito que escreveram esse projeto de grafite anêmico falante de espanhol. Parece que ao mesmo tempo que querem mostrar como ele é um monstro que aprisiona o Angel num contrato abusivo, querem muito que a gente goste dele. Então ficam pondo essas cenas onde ele tá sendo extremamente patético, mimado e bobinho com o Vox e com a Velvet, como se quisessem passar um pano gigante pro fato de que este arrombado está abusando de alguém. Eu sei muito bem que abusadores podem ser qualquer pessoa. Abusador não tem cara, gênero, não são monstros de histórias de terror, mas sim pessoas com uma péssima índole que se aproveitam de pessoas que consideram vulneráveis. Mas você sabe que tem algo errado na sua escrita quando os fãs da sua obra não apenas gostam do abusador, como se ele fosse alguém super legal, como também fazem cosplay do cara e chipam ele com a vítima. E não é um ou outro doido não, isso aqui é mais comum do que eu gostaria. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Existem dois tópicos que toda vez que são citados numa obra de ficção me deixam desconfortável no nível de eu passar mal. O primeiro são transtornos alimentares de todos os níveis. E o segundo é abuso sexual. Então, apenas imagine eu assistindo uma cena pesada do Angel sendo espancado pelo Valentino, por culpa da idiota da Charlie, inclusive, pra logo em seguida começar uma cena musical com o Angel cantando sobre como ele odeia essa situação, mostrando todos os abusos em cima dele, de maneira extremamente sexualizada e fetichista. Eu comecei a chorar de ódio, chorar porque eu não tava acreditando no que eu tava assistindo. Isso era suposto pra ser uma crítica? Uma dualidade entre a letra da música e as imagens? Ser alguma dessas coisas, parabéns a todos os envolvidos, porque vocês foram péssimos. É de um mau gosto tão grande que eu tive que respirar muito fundo pra conseguir terminar esse episódio. E eu só fui terminar a minha maratona no dia seguinte, de tão puta que essa porcaria me deixou. E pra quem vier aqui me dizer que não tinha jeito de fazer uma cena explícita sem ter isso, eu te apresento uma obra muito boa chamada Perfect Blue, que tem uma cena até mais pesada que essa, e mesmo assim não sexualiza a vítima ou deixa as coisas ambíguas pra ter espaço pra shippar ela com o abusador. E sabe o que é pior? A Vivzy já tinha feito isso de um jeito melhor no clipe de Addict em 2020. O que foi que aconteceu aqui? Ai, só de lembrar eu tô ficando com ódio de novo. Vamos finalizar isso antes que eu fale algo que vai derrubar esse canal de vez? Olha, eu não brinco quando eu digo que Rasmin Hotel foi a minha maior decepção em quesito de animação. Uma série com imenso potencial, mas que foi extremamente mal aproveitado. A única coisa que eu realmente gostaria de salvar daqui são as músicas, que de fato são muito boas. E a dublagem, que faz essa série ser suportável pra mim. Porque de resto, minha anexo do céu, eu prefiro ser obrigada a amar o Zato. E vocês sabem muito bem o quanto eu quero que este loiro vá pra casa do caralho. Mas enfim, eu espero que o meu sofrimento tenha sido seu entretenimento. Comenta aí o que vocês acharam, manda um pix, vem pro nosso grupo do Discord, lê meus livros, faz o que você quiser, porque eu vou deitar e tomar uma aspirina. Tchau!